Oi pessoal, tudo bem? Eu tô hoje aqui com um colega muito especial, o professor Diego Amaro. Ele é da Unisal de Lorena, do Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Uma vez eu estava em Lorena, junto com a Cacau, minha sócia no Turismo na História, e nós estávamos rastreando o que tinha de interessante, construções históricas, curiosidades da cidade, das cidades, na verdade, do Vale do Paraíba. Tem um casarão lá em Lorena que pertence à Unisal. E eu queria saber a história, obviamente, queria saber a história do casarão. E aí mandaram falar com o professor Diego. Aí cheguei na sala do professor Diego, a Cacau estava mais atrás, ficou batendo foto de alguma coisa bonita lá no pátio, e eu entrei na sala do professor Diego, me apresentei, mas me apresentei só com o Paulo. E nós começamos a conversar, eu queria saber a história do palacete e tal. Aí nessa, a Cacau, que estava vindo atrás de mim, chega na sala dele, olha para a mesa, aponta um livro e fala: olha o seu livro. Aí o Diego pegou o livro e falou assim: não, esse livro é meu. Aí ela falou: pode ser teu, mas quem escreveu foi ele. Era o livro do Dom Pedro. Isso foi final de 2015. Eu lancei o Dom Pedro, a História Não Contada, em setembro de 2015. E isso foi em novembro. Deve ter sido outubro, novembro de 2015. E aí foi muito engraçado a reação dele perceber que estava falando com o autor do livro que ele estava estudando. E o Diego, ele pesquisa muitas coisas sobre o Vale, né? Ele é mestre em História. E ele tem uma história muito interessante. Ele tem várias histórias muito interessantes. Essa é a primeira que eu estou alugando ele para falar, que é sobre a Maria Augusta, que é uma das pessoas que ele pesquisa lá no Vale, e que seria uma das inúmeras vertentes da origem da lenda da loira do banheiro. Tá? É bem curiosa a história, entra na questão da percepção histórica da mulher no Brasil, né? Eu vou deixar, vocês vão entender quando ele for falar a respeito da história da vida dela, tá? Então esse é um vídeo curioso aí, um pouco inusitado. Espero que ele aceite o convite de fazer outros aí, contando algumas curiosidades lá do Vale do Paraíba. E vamos ao que interessa, vamos ao vídeo dele. Um abraço. Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer ao amigo Paulo Resulti pelo convite de estar aqui participando, conversando um pouquinho com vocês sobre a história da loira do banheiro. E quem será a loira do banheiro? Bem, foi a pergunta que me intrigou por muito tempo. Por quê? Porque sempre ouvi dizer que a loira do banheiro era Maria Augusta de Oliveira. E Maria Augusta de Oliveira, essa moça que viveu entre os anos de 1865 e 1891, faleceu em Paris. E depois disso, sua história meio que se aproximou então da famosa fantasma a loira do banheiro. Não é possível, para mim pelo menos, falar de uma história sem falar da outra. Mas para que possamos chegar à história da loira do banheiro, primeiro eu gostaria de contar um pouquinho quem é Maria Augusta de Oliveira. Maria Augusta, como eu disse, nasceu em 1865, na cidade de Guaratinguetá, no interior de São Paulo, filha do visconde da cidade, que era uma pessoa muito respeitada naquele espaço. Tratando-se de Guaratinguetá, era o único titular do império. O visconde era pai de uma prole de 24 filhos, sendo que a maioria desses filhos eram meninas. Ele era um homem daqueles que acreditava que a instrução para a mulher era o casamento. No entanto, ele acaba aceitando a intenção da educação das filhas e chega a contratar uma professora para que pudesse educar essas meninas. Madame Masson, então, chega em Guaratinguetá para cuidar da educação das filhas do Visconde. No entanto, no caso de Maria Augusta, o seu professor será outro. Será o vigário Monte Carmelo. Ele que vai ser, então, o professor de Maria Augusta. Vai trabalhar literatura, a língua portuguesa, a língua francesa. Enfim, é aquele que vai, então, ser o seu preceptor. Maria Augusta se casou muito jovem, com apenas 14 anos. O fato de ser muito jovem para aquela época até não seria um grande problema, mas o seu marido sim possuía 34 anos. Sendo o Visconde um homem de posse e de prestígio, ele tinha então poderia escolher
esse marido sem muitas preocupações, pois se ele somente tivesse prestígio, procuraria alguém de poder, ou se ele tivesse somente poder, procuraria alguém de prestígio. Nesse caso, sendo um respeitado titular do império, é indicado a ele um nome, o nome de Francisco Antônio da Dutra Rodrigues. Francisco Antônio Dutra Rodrigues, ele foi vice-presidente da província de São Paulo, no mandato de Rodrigues Alves, que também era de Guaratinguetá, e parente de Maria Augusta de Oliveira. Francisco Antônio Dutra Rodrigues, ele era famoso professor do Largo São Francisco, em São Paulo. Ele era o professor lente catedrático de Direito Romano, grande estudioso, grande advogado, respeitado pelo Império, respeitado pela sociedade, tratado por comendador, enfim. Era um homem que tinha grande prestígio com a coroa brasileira, com a nossa corte e com os nossos nobres. O casamento acontece no Palácio Episcopal de São Paulo, que hoje, graças ao Paulo, também sei que o Palácio Episcopal é a casa que foi da Marquesa de Santos e mais tarde passa a ser museu também da cidade. Eles ficam casados por pouco tempo, basicamente até o falecimento do Visconde, quando a Maria Augusta contava com 18 anos. Depois disso, surge uma situação. Inclusive isso é mencionado no processo de anulação do casamento. Maria Augusta foge com suas joias, ela rouba suas joias, diz o processo. Vejam só, roubam suas joias, o que era propriedade dela, mas sendo ela naquele tempo então vista como uma propriedade do marido, então trata-se de um roubo. Pelo menos a anulação tratou desta maneira. Maria Augusta pega essas joias, vende, foge para o Rio de Janeiro e em seguida para Paris. Passa um ano fora, a mãe procura pela menina, a Viscondessa de Guaratinguetá, tenta convencê-la de voltar para a casa do marido, mas ela não aceita. E no momento em que Maria Augusta está novamente vivendo no Rio de Janeiro, Dutra Rodrigues então entra com um processo de anulação do casamento. Uma grande pena é que nós não temos a fala de Maria Augusta ali. No entanto, fica claro que ela concordava com esse processo, já que não tinha mais intenção de viver junto ao marido. Passado algum tempo, ela morando no Rio de Janeiro, ela vai conhecer o Conde de Figueiredo, Francisco de Figueiredo, e vai viver um tempo um romance com esse importante conde do Rio de Janeiro, que inclusive vai ceder a ela um palacete na Praia do Botafogo, onde ela vai viver por algum tempo. No entanto, não fica muito clara a história entre Maria Augusta e o Conde de Figueiredo. O que sabemos é que existe um diário, e aí é uma outra parte do mito também, que pertenceu ao Conde de Figueiredo, e esse diário ele teria escrito por esse tempo. Talvez ele fosse, né, a solução para esse problema, para entendermos o que de fato aconteceu com Maria Augusta. No entanto, nunca tivemos acesso a esse documento. Fato que Maria Augusta, então, não continua com o conde e vai para Paris, onde ela vai viver até os seus últimos dias, na rua Alphonse de Neuville, o local onde todos queriam estar, né, o grande centro, podemos assim dizer. Então ela vive ali até os seus 26 anos, quando ela vai falecer por, entendemos que uma tuberculose, porque o óbito desapareceu e o que existe é algo que foi guardado pela oralidade. O seu corpo é colocado em um caixão de vidro, coberto por joias, está embalsamado. O corpo é enviado ao Brasil de navio. Chegando ao nosso país, vem até Guaratinguetá de trem, onde será velado na casa da Viscondessa, o antigo solar do Visconde. Lá, este corpo sendo velado por dias, enfim, por muito tempo, porque de alguma maneira parecia que a mãe se arrependia do fato, né? Mesmo porque depois que ela tenta convencer a filha a voltar com o marido e ela não aceita, ela proíbe que os parentes tenham acesso a Maria Augusta, então talvez um arrependimento. E o corpo vai sendo velado por muito tempo. Até que acontece um primeiro fato que liga Maria Augusta a uma lenda. Ela teria aparecido para sua mãe e para sua irmã pedindo para ser enterrada.
E a partir dali, então, várias são as histórias que vão começar a surgir em torno da figura de Maria Augusta. Esse é o primeiro ponto. Como podemos perceber, a história de Maria Augusta ela é cheia de mistérios que envolve a própria vida dela durante o seu tempo. Pois bem, e como acontece essa conexão com a lenda urbana Loira do Banheiro? Essa lenda ela surge no período das escolas, quando o governo republicano inicia um processo onde eles começam a construir algumas escolas, que são verdadeiros templos, são palácios da educação. E nesses espaços, essas grandes casas que estão sendo construídas ou compradas e transformadas em colégios, nós temos um caso que é o solar dos Viscondes de Guaratinguetá. Ele é vendido para o governo do estado e o estado transforma essa casa em colégio. Pois bem, e o que acontece? A lenda Loira do Banheiro surgiu dentro das escolas. Aí um dia estava eu pensando, quem é professor sabe do que eu vou falar. Os alunos menores têm por hábito de ficar assim, posso ir no banheiro? Posso ir no banheiro? Posso ir no banheiro? Um professor, uma professora teve a ideia de dizer aos alunos que vivia no banheiro um fantasma de uma loira. E os alunos começam então a se assustar. E funciona. E a história começa a repercutir em várias escolas. Quando essa lenda chega em Guaratinguetá, o que acontece? Ela se encontra com a história de Maria Augusta, o que vai dar mais força ainda para a lenda urbana. E agora a lenda urbana passa a ter um nome. Ela não é mais só a Loira do Banheiro, agora ela é Maria Augusta de Oliveira. E passado todos esses anos, conforme a história vai caminhando, junto com o próprio movimento que acontece no país, e quando penso a minha região, o Vale do Paraíba, sei do êxodo que acontece para o oeste em função da produção do café, pelo declínio da economia no Vale e pela uma ascensão que ocorre no oeste, essa história vai caminhando também. A lenda Loira do Banheiro foi dando continuidade à vida de Maria Augusta. E Maria Augusta, por sua vez, foi perpetuando a história da Loira do Banheiro. Por isso, as duas se encontram em um dado momento, que é esse início de século XX, e vão chegar até os nossos dias, marcando a vida de muitas crianças, de várias gerações, que acompanharam essa história. Bem, isso era um pouco do que eu tinha para contar. Espero ter provocado pelo menos a curiosidade. Digo que foi um prazer estar aqui falando, espero ter conseguido atingir esse meu objetivo. Sei que aqueles que de alguma maneira vivenciaram alguma das lendas essas horas estão pensando em como foi aquele momento e quantas histórias foram ouvidas. E digo mais, aqueles que puderem me contar, por favor, me envie, porque o que eu mais quero é conhecer muito mais e a projeção que essa lenda foi tomando em todo o nosso país. Meu muito obrigado por terem me ouvido até agora. Paulo, um grande abraço, muito obrigado por essa oportunidade de estar conversando com vocês e quem sabe em outro momento estar aqui novamente. Grande abraço, tchau, tchau.